E como a gente já mostrou, o Brasil foi taxado em 10%, que é a tarifa mínima imposta pelos Estados Unidos. Mas o tarifaço de Donald Trump para os outros países, especialmente as grandes potências, também pode ter impacto aqui no nosso país? É uma das dúvidas que a gente vai tirar agora com o Vito Vilar. Ele é líder de política internacional na BMJ Consultores Associados. Vito, o Brasil recebeu a menor taxa, né, como a gente já mencionou, entre os países. Como que os investidores brasileiros receberam essa notícia? Bom dia para você e obrigada pela sua participação ao vivo com a gente. Bom dia, Paula. Muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez. Acho que os investidores eles começaram a receber essas notícias já antes mesmo das bolsas fecharem, né? A gente pode observar que as bolsas estavam observando uma pequena alta nos Estados Unidos, já esperando que as tarifas fossem um pouco menos agressivas do que era esperado. Obviamente tem as taxas mais fortes, a União Europeia, a China, mas Canadá e México foram preservados por enquanto, né, observando já o que já tinha sido ofertado. Então, nesse momento, há um cenário até de um certo otimismo momentâneo, porque o Brasil ele pode ter uma certa vantagem competitiva, né, quando a gente olha para essas outras origens que competem com o Brasil no mercado americano em certos produtos, especialmente aqueles agropecuários, né, de semi-manufaturados. Então, tem um certo otimismo do exportador brasileiro olhando daqui para frente, nesse mundo bastante volátil. Vitor, obrigada por estar aqui com a gente, né? Acho que é um momento de muito debate para acontecer e é isso, acho que até comentei no comecinho do jornal que está tudo tão confuso que a gente celebra quando são só mais 10%, né? No caso brasileiro, acrescentando. Sim, tem uma possibilidade aí de mexer em termos de mercado, de ganhos relativos, né? Principalmente no agro, mas e o efeito na inflação? Quer dizer, de maneira geral, a gente deve ter um processo inflacionário internacional, só que o Brasil já vem numa toada onde a inflação é uma pressão adicional e que a gente, inclusive, em 2025 está imaginando fugir ainda um pouquinho mais da meta do que 2024. Isso não afeta de maneira mais significativa as expectativas aqui no nosso mercado? Com certeza, né? Eu acho que o efeito inflacionário é global, não só no Brasil, né? E o país que vai mais sofrer com isso tende a ser o próprio Estados Unidos, com o crescimento da inflação que o próprio Fed, né, ontem mesmo, após o anúncio do Trump, já anunciou que essa inflação deve ficar fora da meta em 2025. Então, a gente espera notícias que alterem, né, principalmente a taxa de juros nos Estados Unidos, que isso afeta mais ainda as outras economias internacionais, né? Mas estava conversando, né, com alguns setores bancários, né, ontem, para entender um pouquinho mais as expectativas de como que será o reflexo puramente dessa tarifa adicional no Brasil, e a gente tem um cálculo oscilando entre 0,2% a 0,5% de pontos percentuais de impacto na inflação brasileira dessas tarifas anunciadas pelo Trump, né? Mas a gente tem que observar com bastante cautela, uma vez que há algumas exceções de produtos que o Brasil exporta, inclusive para os Estados Unidos, né? Então, já foi mencionado aqui no próprio programa, né, que produtos de energia, produtos de madeira, então eles serão investigados posteriormente. A própria indústria farmacêutica brasileira também tem um ponto bastante forte. Então, são produtos que podem ser sobretaxados posteriormente, até em maneira até mais grave do que esses 10%, como é o caso de autopeças, de carro, alumínio e aço, que estão em 25% já, incluindo as exportações brasileiras. Então, é um momento com bastante oscilação, um momento com muitas incertezas, o que por si só já gera essa desconfiança do mercado. Vitor, ao seu ver, como que o Brasil pode aproveitar dessa situação? Não só o Brasil, como outros países emergentes, né, em termos de exportação e de aproveitar mesmo dessa situação, tendo em vista que a tarifa para a gente foi menor do que a dos outros países? Sim. Eu acho que é um momento bastante único, né? A gente não viu no pós-guerra mundial, pós-segunda guerra mundial, nada parecido com isso, né? Os Estados Unidos ele sempre foi o grande promotor da globalização, da abertura de mercados, da nação mais favorecida, né? Aquela regra que já funcionava depois da Segunda Guerra com o GATT, depois reformada e reanunciada durante o ANC na década de 90. Então, é basicamente o fim desse sistema internacional como a gente conhecia, pregado pelos Estados Unidos, né, mais fortemente.
Então, é um momento bastante único. E se a gente observa, né, no final dos anos 90, nos anos 2000, né, aquela grande onda de acordos bilaterais, livre comércio, a gente pode observar que o Mercosul e o Brasil perderam um pouco dessa onda, né? Então, a partir desse momento, é possível que a gente tenha uma nova abertura, um novo ímpeto negociador dos países para essa abertura de mercados com novas nações para substituir esse mercado americano que agora está mais fechado, né? Então, a gente vê a conclusão do acordo com a União Europeia como um grande anunciador disso, o Brasil viajando ao leste asiático para buscar novos parceiros no Japão, no Vietnã, tem negociações já acontecendo com o EFTA, né, com aqueles outros países europeus, como Liechtenstein, Suíça, Islândia, Noruega, negociações com o Canadá, com a Indonésia. Então, são novos objetos que o Brasil deveria estar bastante atento para abrir esses mercados, para conseguir vantagens comparativas nesse mundo que está muito volátil agora, né? Você comentou, né, justamente, também a gente tinha falado, o próprio Trump falou que o globalismo aí foi o grande atacado pelo Trump e que ele está querendo enterrar essa proposta. Mas te ouvindo, você está dizendo o seguinte, olha, os Estados Unidos está se retirando disso, mas o globalismo pode seguir com o resto do mundo e pouco a proposta seria aproveitar o resto do mundo, portanto, e ampliar ainda essa linha de mais comércio, mais redução tarifária, mais livre comerciação, só que sem Estados Unidos. Você acha que é provável essa saída? Então, os Estados Unidos sai dessa irradiação do globalismo, mas o globalismo pode resistir num outro modelo? Eu acho que tem essa possibilidade por um motivo bastante simples, que é o que os Estados Unidos está fazendo não é simplesmente aumentar as tarifas, né? Os Estados Unidos está fazendo é quebrar alianças, né? Quebrar a confiança que seus parceiros econômicos têm nele. Então, nada garante que... O Trump ele vai passar, né? O Trump ele é um efeito de 4 anos, né? Mesmo que ele consiga concorrer para um terceiro mandato, é um efeito passageiro. Mas nada garante que os próximos governos dos Estados Unidos não vão abaixar essas tarifas e depois aumentar novamente. Então, a quebra de confiança é algo bastante difícil de se reconstruir, mesmo com o mercado muito atrativo dos Estados Unidos. Então, nesse momento, eu acredito que é bastante provável que os países eles busquem manter uma certa ordem internacional de negócios, né? Uma vez que, com grandes alterações globais, né, como a guerra na Ucrânia, crise energética, crise de insumos agrícolas, tem afetado muito, tem aumentado a pressão, aumentado a inflação, gerado desbalanceamentos políticos dentro dos países. Então, a busca por algo mais certo é muito interessante para eles agora. Então, eu acredito que muitos países deverão tarifar os Estados Unidos, né, aplicar essas tarifas de volta, mas talvez em matérias menos agressivas do que os Estados Unidos fez. Uma vez que é importante a gente lembrar, né, o imposto de importação ele não afeta o país que exporta, né? Ele afeta o próprio importador, o seu próprio contribuinte. Ô Vitor, já dá para a gente mensurar qual que vai ser o impacto para o investidor americano e também para o investidor brasileiro? Eu acho que é bastante difícil a gente olhar nisso agora, tá? A gente mal sabe ainda como que essa tarifa vai ser aplicada da maneira correta, né? Não há previsão, não há previsibilidade de tantas linhas tarifárias diferentes para cada um dos parceiros americanos, né? E a gente está olhando aqui essa lista aqui, mais ou menos 60 países, de uma forma bastante simplória, mas a gente tem que lembrar ainda que há diversas exceções de produtos que estão com a tarifa elevada, de países que estão com a tarifa maior do que o anunciado. A própria China, né? Eles anunciaram 34%, só que já tem 20% aplicado. Então, isso na prática pode ser 54%, ou será 34% em cima dos 20%. Então, é uma organização ainda difícil de prever de como será o impacto real para o investidor. O que a gente sabe certamente haverá um impacto inflacionário, certamente haverá reorganização das cadeias de produção e, muito provavelmente, boa parte das empresas americanas que migraram sua produção da China para países como Vietnã, Indonésia e Camboja deverão se reorganizar para produzir em outros países mais próximos dos Estados Unidos ou diretamente no próprio solo americano.
Você estava falando também antes sobre enfim, a ideia do globalismo aí, mas o mundo de negócios tentando manter um certo globalismo. E ia te perguntar o seguinte, porque os Estados Unidos ele é uma referência nesse campo, não só por defender o livre comércio do ponto de vista da economia e no comércio, mas também o ambiente de negócios formatado a partir da democracia liberal, a partir de um conjunto de regramentos, de pesos e contrapesos. Tem uma certa inspiração liberal que perpassava tanto a política quanto a economia. Quando ele sai de cena, bagunça também essa ideia de como construir esses ambientes internacionais. Quer dizer, China tem outro jeito, se a China é o grande líder, ela tem um outro jeito aí de fazer a própria gestão política. Você acha que isso pode também ser mais um fator aí de insegurança e dúvida de como é que vai ser, então, essa interação política e economia daqui em diante? Com certeza. Eu acho que no momento que você abre a possibilidade de você negociar diretamente a tarifa com algum país, você abre a possibilidade de pressão econômica para que a tarifa bilateral entre um país e outro seja negociada diretamente. Então, eu vejo com uma grande possibilidade, num futuro próximo, empresas sentarem com governos para pressionar a aplicação de tarifas diferenciadas para mercados de interesse. Então, o Brasil ontem mesmo aprovou, né, o PL da reciprocidade, e isso abre a margem para a Câmara de Comércio Exterior aplicar tarifas diferenciadas, né, fugindo do preceito da nação mais favorecida da OMC. Então, abre um cenário bastante incerto de como que será navegado no futuro econômico, né? Então, na minha visão, isso é um futuro que é bastante provável de acontecer. A pressão econômica ela cada vez mais ditando a forma como as negociações internacionais vão ocorrer entre os países através de tarifas mais favoráveis. Esse foi o Vito Vilar, líder de política internacional na BMJ Consultores Associados. Muito obrigada, viu, Vito, pela sua participação ao vivo comigo e com a Mari aqui no Agora. Muito obrigado, Paula, Mari. Um abraço. Bom dia.